o Laureano nessa plateia qualificada e falar assim que a neurocirurgia no Laureano ela tem uma história relativamente recente. O hospital ele fundado há 61 anos, mas a neurocirurgia tirando alguns casos isolados, mas começou de fato em 2015. Então é uma criança ainda. E aí é interessante que assim, quando a gente pensa em oncologia, só alguns dados, até 2030 vai ser a principal causa de óbito no Brasil. Em algumas cidades já é. Em 115 cidades no Brasil já é a principal causa de óbito. E assim, isso acontece em virtude que a população realmente teve um benefício de melhora de qualidade de vida, teve um benefício de aumento de sobrevida, aumento de idade, está vivendo mais, então é a doença que tem mais chance assim, de acometer. E o Laureano, quando você pensa há 60 anos, assim, vou tratar um paciente, eu vou montar um hospital, o desejo de Napoleão Laureano de que tem um hospital para tratamento do câncer, envolve muito assim, empenho e dedicação. Quando a gente pensa que em 2000, a segunda causa de morte no Brasil era infecciosa, né? E ninguém ia pensar 60 anos atrás, então, que em oncologia como um hospital de referência. E aí o que sempre me chamou a atenção no Laureano era a capacidade de dar uma excelente resposta ao tratamento, sempre priorizando o paciente mais humilde e sempre buscando o que tem de melhor em termos de tratamento. Então, na neurocirurgia, a gente teve a oportunidade de estar nesse meio para que possa se criar um serviço e se montar um serviço de alta qualidade e de alta tecnologia, né? Então, quando a gente fala de tumores cerebrais, vou passar rapidamente, quando a gente fala dos tumores, o tumor intracraniano mais comum é a metástase cerebral. E aí, um hospital que é referência em oncologia, 20% dos problemas oncológicos está relacionado à parte neurológica, seja uma metástase cerebral, seja uma metástase de coluna. Então, a importância da neurocirurgia no hospital de referência de alta complexidade como o Laureano é gigantesca, né? E é gigantesca por uma razão bem simples, assim, é só a gente se colocar no lugar do paciente. Imagina você ter um diagnóstico, saber que tem um problema neurológico, tem que tratar, e aí você, não criticando outros locais, mas enfim, você faz a cirurgia no local e depois vai ter que esperar, aguardar o resultado da patologia para ser encaminhado para um hospital de referência que vai tratar oncologia. Faz muito mais sentido você ter tudo dentro do serviço e as coisas funcionarem de forma integrada. Então, você ter o diagnóstico, ter a consulta, ter o tratamento, ter o tratamento complementar, seja quimio-radioterapia, influencia na vida. A gente vê casos assim, a cirurgia aconteceu tudo bem, o paciente excelente, sem nenhuma sequela, mas demora em virtude dos trâmites, e isso é uma coisa que é discutida no Brasil inteiro, em virtude do trâmite do paciente dentro do sistema de saúde, demora 3 meses para chegar num hospital de referência. Demora 3 meses depois de uma cirurgia para chegar no hospital do câncer. Então, a doença praticamente voltou ao estágio inicial e você não acrescentou benefício para ele. No Laureano, a gente consegue ter essa agilidade, esse tratamento de qualidade e proporcionar uma vida digna e maior para esses pacientes. E só lembrando, assim, quando a gente trata a gente não está tratando uma pessoa, a gente está tratando a família, a gente está tratando o parente, a gente está tratando várias pessoas que gostam dele. Então, tem muita gente envolvida nesse processo aqui que a gente considera. Quando a gente pensa nas causas mais comuns, né, isso aqui tem mudado um pouco, né, mas a sequência hoje ainda é pulmão, mama, melanoma, intestino e rins.
né, intestino ele está ganhando uma alta incidência e relevância nessas metástases cerebrais. E aí é um orgulho, né, quando a gente passa para um hospital, ver que a alta gestão apoia a melhor assistência ao paciente. Quando a gente olha para esse equipamento aqui, é um PET scan, a gente tem que pensar o seguinte: quantos hospitais na Paraíba tem um PET scan aqui para faz o exame, dá assistência ao paciente, tem uma resposta rápida ao tratamento ou um diagnóstico? O Laureano. É a referência. E aí, quando a gente olha que um equipamento desse hoje, né, custa mais de 10 milhões de reais, e pensa assim, como é que eu vou investir esse recurso para um hospital? Então, o desejo da alta gestão em entregar o que tem de melhor é o que a gente chama de colocar a pele, né, a cara tapa, né, e dizer assim, eu quero oferecer o que tem de melhor e para o paciente mais humilde. Então, é esse trabalho, né, isso que a gente viu pela manhã, de integração, de engajamento, do coral, né, que toda vez que eu assisto, me emociona da mesma forma. E ver que o hospital tem esse pensamento voltado para isso, é de muito orgulho, né? Na neurocirurgia, a gente pensa que casos assim difíceis, complexos, desafiadores, são tratados lá da mesma forma que é tratado em qualquer hospital, com recursos, como Einstein, Sírio-Libanês. Então, quando a gente pensa em termos eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque eu acho que o foco é a gente discutir de uma maneira geral, assim, o que o Laureano se propõe. Então, por exemplo, em 2016, o Laureano adquiriu um neuronavegador. O pessoal daqui sabe a finalidade do neuronavegador, especificamente? Deixa eu só falar para vocês. O neuronavegador é um equipamento que localiza o tumor com erros de 2 milímetros. Então, a precisão de um equipamento desse é absurda. Aí, qual a vantagem de você ter um equipamento desse? A cirurgia que você gastaria, por exemplo, 3 horas para fazer, com o neuronavegador, você vai gastar 2 horas, 1h30, porque você vai conseguir fazer uma cirurgia mais precisa, localizada e com menos risco para o paciente. Às vezes, não tem um equipamento desse, é um limite entre a vida e a morte, entre a pessoa ficar bem, sem sequela, e ficar com a sequela. E o hospital é o único hospital da Paraíba que dispõe do neuronavegador. O primeiro paciente que foi operado com esse equipamento foi um paciente do SUS. Um paciente do SUS conseguir um equipamento desse, primeiro que o SUS não libera, mas vamos supor que ele fosse um paciente de saúde suplementar, de convênio particular. Ele teria que alugar esse equipamento, que custa o aluguel dele em torno de 30 mil reais, hoje em dia. E é um aluguel assim, usou, devolve. Você não aproveita nada. Então, o Laureano, ele tem um equipamento que é disponível de uso constante para qualquer paciente do SUS. Aí fala assim, mas é bacana, é bonito, mas é fácil de usar? Não. Tem que ter a equipe do bloco cirúrgico lá preparada para montar o equipamento e a estrutura que vai permitir o uso. Só para vocês terem ideia, assim, quando eles alugam esse equipamento para um paciente, que os planos de saúde não liberam. Não liberam. Geralmente tem que judicializar, ou, se não for judicializar, pagar o plano de saúde para que seja alugado e devolva, né? No Laureano isso não acontece.
está disponível gratuitamente. E aí o paciente tem que fazer um exame de imagem, leva as imagens para o equipamento e durante a cirurgia é localizado. Só que existe todo um arcabouço por trás disso, né? Normalmente esses equipamentos, quando são alugados, eles enviam um técnico para que manuseie esse equipamento dentro do bloco cirúrgico, né? O Laureano tem a equipe treinada e formada para que isso possa ser usado a qualquer momento. E aí é importante contar essa história porque esse equipamento, ele na época, ele custava R$ 1.200.000. E o hospital conseguiu uma verba de 500 mil para a compra, porque os outros 500 era destinado para outros equipamentos. E aí foi interessante, porque quando eles falaram o valor, eu até fiquei desanimado, porque disse, não vai ter condições de o hospital comprar. E aí, de última hora, o pessoal falou assim, o pessoal que representa o equipamento, que vende equipamentos, doutor, a gente tem um novo, nunca foi usado, que a gente só levou para 2 congressos. E a gente entendeu a situação, conheceu melhor a história do Laureano, e toda a empresa, que é uma empresa multinacional, internacional, decidiu que poderia fornecer esse equipamento pelo valor de 500 mil. Ele custava R$ 1.200.000. Então, assim, só para vocês terem ideia que o Hospital Napoleão Laureano é uma grande referência e que desperta realmente o bom interesse e as boas práticas de empresas que às vezes têm sede fora do país. E orgulha a gente ter uma alta gestão que pense dessa forma. Outro exemplo, isso aí, como eu falei, a neurocirurgia começou em 2015, já temos mais de 1.500 pacientes operados lá, né? Já está bem mais do que isso, já está perto de 2.000 pacientes operados pela neurocirurgia. E aí, eu sempre orgulho, o Christian está aqui, que assim, a gente começou do zero. Existe um instrumento básico que a gente usa durante a cirurgia, que é para coagulação. A gente tinha um no bloco cirúrgico, e que já fazia até um bom tempo que tinha, bem surradinho, né, Christian? E não tinha material cirúrgico, então o hospital foi adquirindo, foi conseguindo verbas, foi equipando o hospital, né, de forma que um dos equipamentos mais recentes é o microscópio. Isso é um microscópio com assistência robótica, né? Quantos hospitais aqui na Paraíba têm um equipamento como esse? Só para vocês terem ideia, nenhum. Existem equipamentos que têm uma capacidade que seria metade desse equipamento aqui. Mas o hospital decidiu para oferecer o que tem de melhor. E eu acredito que a melhor assistência médica se reflete nas melhores práticas econômicas. Então, o paciente que é bem assistido, que tem um bom tratamento médico, ele vai ser econômico para o hospital. E aqui é um exemplo clássico disso. Não é toda cirurgia que a gente precisa de microscópio, não. Mas quando a gente precisa, faz toda a diferença. E ter um equipamento desse, uma máquina dessa, disponível para todos os pacientes, seja paciente mais humilde, do interior, distante daqui, a um paciente do SUS aqui da capital, ele vai estar disponível. Ele tem um sistema de visualização superior ao dos outros, tem um sistema que você injeta o contraste, que verifica só o tumor, ele localiza só o tumor e permite você operar só essa região do tumor, sem danificar áreas vizinhas, e no cérebro, assim, às vezes, isso é difícil de diferenciar, né? E só para vocês terem uma ideia, quando foi adquirido esse equipamento, também por desejo e a força de vontade da fundação e de toda a diretoria,
ele custou 1.700.000. Hoje, um equipamento desse, o mesmo, custa 6 milhões. Então, só para a gente ter uma ideia da tecnologia que está envolvida num aparelho desse. Quando o hospital adquiriu, foi o primeiro do Nordeste e o quarto do Brasil. Quarto do Brasil. Então, todos os hospitais da rede pública, isso eu considerando rede pública e privada. Então, foi o quarto no Brasil, o primeiro no Nordeste. Então, é uma qualidade de assistência, de tratamento, que causa orgulho, e quando a gente chega lá fora, a gente comenta isso e fala que na Paraíba, que é o 23º PIB do Brasil, a gente tem tudo isso. O pessoal olha com certa desconfiança e meio que parece não acreditar. Mas, de fato, o hospital cuida direitinho, usa para os pacientes e permite uma melhor qualidade de assistência para toda a rede. Outro caso também que a gente opera lá no hospital, lá no Laureano, são os tumores de hipófise. Antes do Laureano, não se tinha um serviço que fazia esse tipo de cirurgia. Em alguns casos, eles eram operados esporadicamente, em outros hospitais, mas numa quantidade pequena. Então, o Hospital Laureano montou uma equipe de cirurgia da base do crânio, composta por otorrino, por neurocirurgião, uma equipe que trabalha com isso, tem doutorado nisso, tem especialidade nisso, e aí permite fazer essas cirurgias complexas, tudo pelo nariz, por endoscopia, sem corte, né, e com a equipe altamente qualificada. O Laureano, hoje, ele tem mais de 200 casos operados de tumores de hipófise. Só para vocês terem uma ideia do pioneirismo, né, e da qualidade assistencial. Isso é um paciente extremamente complicado. Você operar um paciente desse, tem alterações endocrinológicas, hormonais, necessidade de acompanhamento de terapia intensiva, né, e cuidados. Então, a gente se orgulha também de monitorar esses pacientes no pós-operatório, ter sempre uma equipe multidisciplinar que possa dar uma boa assistência, né, e oferecer o melhor tratamento. Então, antes de finalizar o último slide, só levar a gente para pensar todos esses avanços em neurocirurgia, e aí eu falo em termos de neurocirurgia brasileira e até a nível mundial, é o que tem de melhor a oferecer aos pacientes. Se você precisar de alguém que seja atendido, por exemplo, no Hospital de Ponta de São Paulo, eles vão ter a mesma coisa que a gente tem aqui. A volumetria, a quantidade de pacientes operados, a quantidade de pacientes tratados, não deixa a desejar também para local nenhum. Hoje o hospital ele consegue ter cirurgia quase todos os dias, né? Até estou vendo aqui Marcílio, a gente várias vezes agradece e pede desculpa pelas algumas ausências na diretoria, mas o pessoal sabe que a gente está lá no hospital, no bloco cirúrgico, e o hospital hoje ele consegue ter cirurgias rotineiramente, quase todos os dias, mas sempre segunda, quarta e sexta, e com a rotatividade, com bons resultados, num tempo, uma taxa de complicações baixíssima, um tempo de permanência hospitalar baixíssimo, quando a gente compara com outros serviços. O Laureano ele chega a ser 5 vezes mais eficiente do que a média dos outros serviços. Então, assim, são números que dão orgulho, mas que não existiriam se não tivesse
um envolvimento, um engajamento, desde o paciente que chega lá para internar, até o paciente que vai para o bloco cirúrgico, vai para a UTI, enfermaria. Então, toda essa engrenagem só funciona porque a cultura do hospital é de uma melhor assistência, é de boa qualidade, é de investir em tecnologia, é de ter a melhor assistência, né? Isso aqui se reflete totalmente como a cultura do hospital. A neurocirurgia, ela incorpora essa cultura do hospital. Você tem uma estrutura hospitalar que tenha PET scan, que tem ressonância, que tem gama-câmara, cintilografia, que tenha tomografia, radioterapia, 3 equipamentos dentro do hospital. É a 6ª maior base instalada de oncologia no Brasil, é a 2ª no Nordeste. Então, você ter uma estrutura dessa para atendimento dos pacientes com recursos extremamente limitados que são do SUS, é o que eu escutei recentemente quando eu fui a Brasília, é um milagre. O que eles falaram isso várias vezes, a gente foi mostrar um pouco do modelo lá em Brasília, a pedido dos deputados, foi na Câmara de Deputados Federais, eles falam que o que vocês fazem lá é um milagre. A gente já visitou 350 hospitais no Brasil e a gente não viu o que o Laureano faz, da forma que o Laureano faz. Então, está aqui do lado, é na nossa terra, na Paraíba, precisa ser olhado com atenção, com investimento. Eu sempre falo assim, lá eles perguntaram assim, tá, Rodrigo, mas o SUS é deficitário. O SUS não é deficitário, não. O SUS é o seguinte, para cada R$1 gasto, o SUS só paga 50 centavos. O resto tem que ser boa gestão, o hospital tem que como se diz, se virar para prestar assistência. E aí, quando eu vejo que, assim, ter neuronavegador, ter microscópio robótico, ter cirurgia endoscópica da base do crânio, e não é com qualquer equipe, são profissionais qualificados, especialistas, que qualquer lugar do país a pessoa se inseriria para trabalhar facilmente. Né? E quando a equipe está reunida, quando a gente termina a cirurgia, é interessante assim que a gente olha, às vezes, conversa um com outros, e a sensação de ter feito tudo isso para o paciente carente, humilde, que aí é aquele que não tem dinheiro nem para transportar, nem fazer uma refeição quando chega aqui em João Pessoa. É de uma satisfação que não tem preço. Não tem preço. Não vou romantizar nem tanto isso, porque a gente sabe que só existe porque a equipe e a cultura do hospital permite esse tipo de trabalho, e aí eu trabalho em outros hospitais que a gente sabe que não é da mesma forma. Laureano realmente é diferente, né? É diferente. Dá uma dorzinha de cabeça, né? Às vezes, quase sempre, mas a satisfação de poder fazer um tratamento desse e apoio para fazer mais é o que move qualquer profissional. Então, é um modelo, a neurocirurgia lá do Laureano, ele utiliza os equipamentos mais modernos do mundo, vocês possam imaginar, assim, em termos de uso de tecnologia de ponta, pode ter certeza que é o que tem de melhor. E a cada dia eu venho pensando em aprimorar e evoluir esse serviço. Né? E aí eu dou um depoimento também que é interessante. 2021, quando foi feito o convite, em 2020, para estar na vice-diretoria, e 2021 na diretoria técnica, eu conversei muito lá em casa e conversei com o meu ex-chefe da residência, e ele falou, rapaz, Rodrigo, o que é que tu vai se meter nisso? Não é o teu perfil. Não é, tua área de qualificação é técnica, cirúrgica, tá, mas assim, na época eu já tinha
cerca de 3 mil cirurgias e eu tenho um desejo. Eu disse, o que é que eu posso fazer além dessas 3 mil vidas que eu consegui tratar e 3 mil famílias que a gente conseguiu apoiar, o que é que eu posso fazer a mais? Né? E existia realmente um desejo dentro de mim assim, de poder amplificar esse benefício para mais pessoas. Quando surgiu o convite, né, Dr. Carneiro e depois Marcelo como presidente, eu não tive dúvida, né? E dizer para vocês assim que é gratificante tudo que é feito lá naquele hospital, seria totalmente redundante. Mas falo para vocês com certeza, a tecnologia que é usada, todo o trabalho que é feito lá, não deixa a desejar para lugar nenhum do Brasil e, quem sabe, do mundo.